Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Mais uma semana, a gente falando aí sobre mercado de grãos, mercado de pecuária. E já para adiantar aqui, antes da gente entrar talvez num assunto um pouco mais quente aqui, trazer os números de exportação, né? Na semana passada a gente trouxe um número um pouquinho mais, um pouquinho pior, né? A gente teve uma segunda semana mais fraca de exportação. E depois disso, a gente teve essa terceira semana aí que veio com melhora nos números de exportação, né? A gente teve aí cerca de 54 mil toneladas exportadas na terceira semana de agosto de 2024, o que fez com que a gente revisasse novamente o nosso número para cima, e agora a gente está esperando em torno aí de 208 mil toneladas, que é 9% acima do que foi registrado no mesmo período do ano passado, e que mostra que a gente pode ter mais um recorde mensal e, consequentemente, reforça aquele sentimento de exportações muito firme, muito fortes para 2024 como um todo. E dentro daquela questão de a gente está produzindo muita carne, isso leva os nossos preços, as necessidades de negociação de carne para um novo patamar, consequentemente você tem preços menores e aí você tem uma demanda, seja chinesa, seja filipina, seja do México, seja dos Estados Unidos, que estão comprando muita carne bovina brasileira, se aproveitando dos preços mais baixos. Eu acho que o que a gente vê dentro desse contexto, dentro desse momento da pecuária brasileira, é justamente isso. A gente está vendo aí as exportações batendo recorde, mas também porque a produção bate recorde. A gente estava numa discussão até interna aqui sobre esses números, né, de abate barra produção. Na nossa previsão de oferta e demanda, que a gente divulgou lá no início do mês de agosto, a gente já acreditava e já pontuava para um abate de 38,8 milhões de cabeças, o que é quase 39 milhões de animais. E isso reverberado e sustentado nos números de janeiro a julho desse ano e acreditando, obviamente, fazendo uma projeção para os meses seguintes, né, de agosto a dezembro desse ano. E esse crescimento, essa expansão, né, 38 milhões de cabeças, significa 13,8% de expansão em relação a 23, isso depois que 23, né, cresceu 13,87% em relação a 22. E chegar nesse nível de 38 milhões de cabeças seria talvez uma percepção irreal se a gente não tivesse um grande asterisco aí. A pecuária brasileira, na minha opinião, muda de patamar. Quando a gente abate 38 milhões de cabeças, que é o valor recorde, e que supera em mais de 4 milhões de cabeças o antigo recorde que foi atingido lá em 2013, a gente escala um outro nível. A gente vai para um nível em que a gente abate uma quantidade muito grande de animais. E mesmo considerando que o rebanho tem evoluído nos últimos 10, 15 anos, ainda assim a gente atinge a maior taxa de desfrute da história do Brasil, que seria em torno aí de 20%, comparado ao rebanho contra esse abate anual. E olhando para esses números, né, acho que esses números chamam a atenção porque eles vão dar a tonalidade, o volume de produção de carne bovina no Brasil. E se a gente, de fato, concretizar essas 38 milhões de cabeças, a gente vai ter uma produção de carne no Brasil chegando a 10 milhões de toneladas, né? Isso só de abate formal, aquele que é projetado pela IBGE. E 10 milhões de toneladas a gente nunca atingiu na história. Se a gente for comparar com os números, né, que a gente teve lá em 2021, basicamente a gente colocou 2 milhões e meio, 2 milhões e 600 mil toneladas a mais do que a gente produziu há 3 anos atrás, lá em 2021. E supera o recorde que foi atingido em 2023 em mais ou menos 1 milhão e 200 mil toneladas. Então, é um número muito forte. Para mim, marca uma mudança de patamar da pecuária brasileira. A gente, obviamente, vai ter um processo de retração nos próximos anos, mas, particularmente, eu acho que é difícil a gente voltar para esse nível de abaixo de 8 milhões de toneladas produzidas, porque, de fato, a gente avança tanto em volume de animais abatidos, em taxa de desfrute, os indicadores estão, de fato, melhores. Então, acho que esse é um grande ponto. E aí a gente entra até numa discussão, que eu acho que a Laura, se quiser ficar à vontade também para a gente pontuar, olhando para essas 38 milhões de cabeças, a gente poderia, em grande parte, colocar, e de fato elas têm importância sim, as fêmeas como as grandes culpadas, né? De fato, a gente tem uma participação de fêmeas que cresce nos últimos 3 anos, né? E deve esse ano fechar aí no seu maior nível dos últimos 19, 20 anos. O grande ponto é que o abate de machos, que estava parado no Brasil aí nos últimos 14 anos, entre 18 e 19 milhões de cabeças, ano passado chegou a flertar com 20, mas fechou em 19,89 milhões de cabeças, o abate de machos esse ano, ele deve crescer numa porcentagem bem grande, e ele deve bater 22 milhões de cabeças, o que é o maior abate de machos da história de longe. E por conta disso, a gente reverbera justamente isso, que
a participação de fêmeas impacta de fato, as fêmeas impactaram de fato no crescimento e na expansão do abate brasileiro nos últimos 3 anos? Sim. No entanto, os machos vieram como resposta a essa expansão de rebanho que a gente fez lá em 21. Esse volume de machos abatidos de 22 milhões de machos, né, que é o que está sendo projetado para esse ano aqui por a gente, ele mostra que, de fato, a gente teve um incremento de rebanho e, consequentemente, de bezerros que foram nascendo e necessidade de abater esses animais, né? Então, acho que é um contexto que mostra que a gente evoluiu, a gente galgou um novo patamar, e quando a gente bate nessas 10 milhões de toneladas de produção de carne bovina, a gente encosta no maior produtor do mundo, que está no processo de retração, e aí a gente já faz um link com a redução de produção lá nos Estados Unidos. Se a gente continuar, eu acho que talvez não aconteça durante esse ciclo de descarte, mas talvez no próximo a gente vai sim ultrapassar os Estados Unidos como o maior produtor global de carne bovina. Se a gente já é o maior exportador de longe, a gente tem tudo para que nos próximos 5, 6 anos a gente se torne o maior produtor global de carne bovina. Então, eu acho que eu queria trazer esses números porque são números que chamaram a atenção e a gente tem discutido com eles durante a semana sobre como eles talvez estejam impactando na precificação do boi gordo. E aí eu já vou até chamar a Laura. Laura, fica à vontade aí para comentar o que a gente tem falado aí sobre preço, né? Sobre o comportamento de preço. A bolsa deu uma respirada, o físico também de uma maneira um pouquinho mais diferente. Mas eu vou deixar você contextualizar. Vai lá, Laurinha. Obrigada, Iago. Bom, cumprimentar a todos que estão mais uma semana aí nos acompanhando com a gente para entender um pouquinho o que está acontecendo com esse mercado, né? Você pontuou muito bem aí em relação à oferta, né? A gente está com ofertas muito elevadas. Esse ano como um todo, né? No mês passado, inclusive, foi um recorde absoluto aí de abates. Então, realmente, o mercado está sobreofertado. E mesmo assim, nós estamos observando, nesse momento, um cenário mais positivo de preços, né? Cenário com preços elevando aí em praticamente todas as praças do Brasil, algumas mais, outras menos. E acho que vale destacar aqui como praças que estão bastante positivas, o estado de Goiás e o estado do Mato Grosso do Sul. Pelas praças que a gente tem analisado aqui, são preços, estão entre os melhores preços do Brasil, inclusive. Mato Grosso do Sul chegou a ultrapassar São Paulo, então enquanto a gente está falando em preço São Paulo ainda na casa de 240, 242 no China, e 230, 235 um comum, para o Mato Grosso do Sul a gente chegou a falar, não tem, no estado não tem muito boi China, né? Mas um boi ali com bonificação chegando a 245, ouvi especulações de 250. E Goiás também, recebi notícia ontem de boi de 240, com bônus, com algumas bonificações, boi Europa e tudo. Mas mesmo assim, são preços muito interessantes para o estado, né? Então, isso nos traz um cenário, né? Primeiro de, será que esses estados mais positivos tendem a puxar o preço de São Paulo também, assim como São Paulo às vezes puxa o preço de outros estados? A gente sabe que São Paulo é nosso estado de referência, né? Então, geralmente é ele que comanda mesmo, até porque os preços da B3 são vinculados ao CPEA de São Paulo. Então, ele tem uma referência maior aqui para a gente, mas com certeza esse cenário mais positivo eleva o patamar a nível Brasil. Só que quando a gente já olha para Mato Grosso, que é o estado maior produtor aí para a gente, né? Tocantins também, que é um estado que tem tomado uma relevância na pecuária nos últimos anos, também a gente já vê um mercado mais travado. As escalas do Tocantins em algumas plantas estão chegando a 17 dias, né? São escalas muito alongadas, é um cenário de sobreoferta com certeza e que é muito pautada nesses dados que você trouxe, né, Iago? Então, que tem feito, né? A gente estava até nessa discussão, né? Se a gente está no cenário de sobreoferta, o que tem feito com que os preços melhorem como a gente está melhorando agora? Principalmente demanda. A gente está com demandas de exportação muito positivas, né? Os preços melhoraram, inclusive na última semana. A perspectiva é de que continue assim para o segundo semestre. A gente está com o mercado doméstico que, apesar de ainda não estar nos melhores níveis, né? Bem longe do que a gente tinha de consumo de carne há 10 anos atrás, por exemplo, mas é um cenário que hoje está fluindo um pouco melhor porque a carne está mais barata para o consumidor final. Então, um cenário de preços mais positivos, a bolsa tem refletido isso, e a gente está numa via de mão dupla, né, em relação ao mercado físico e mercado futuro. Porque cada dia que passa, o mercado futuro ele tem tido mais relevância sobre o físico, né? Então, a utilização aí dos termos pelos frigoríficos com o referencial na B3 tem feito com que a formação de preço nos estados, e não só em São Paulo, tenha uma conexão
boa aí com os preços da bolsa também. E ao mesmo tempo, a gente sabe que a bolsa ela tem que refletir o que está acontecendo no físico. Então, no final do mês lá, os dois têm que estar, o físico e a bolsa têm que estar pelo menos em níveis bem similares, bem pareados ali. Então, é um cenário com certeza mais positivo, o clima da pecuária já está mudando, inclusive reposição, né, principalmente de boi magro, já tem ficado bem mais cara, o pessoal já está com uma dificuldade de comprar aos mesmos preços que se comprava ali um mês atrás. Isso pode ter influência, inclusive, na oferta de animais mais para o final do ano, né, diminuindo aí um pouco da viabilidade do confinamento por essa aquisição do boi magro, então talvez a gente tenha uma oferta menos volumosa do que a gente vai ter em outubro, lá para os meses de novembro, dezembro, que é o que eu acredito que vai acontecer, já que a oferta de animais em novembro, perdão, em outubro, eu acredito que vai ser bastante volumosa também por essa questão de confinamento, mas eu acredito em preços sustentados justamente por essa demanda que tende a continuar aquecida. Então, acho que é isso, assim, mercado mais otimista em relação a preço, né? E com essa expectativa de que continue assim até o final do ano, mas traçando esse paralelo aí, né, de que a oferta continua abundante, então não dá para a gente falar que o ciclo virou já para a fase de alta, dá para a gente falar que o mercado está mais positivo, mas a gente ainda está inserido no ciclo de fase de baixa. Eu acho que é sempre bom pontuar justamente sobre isso, né? Sobre o mercado, às vezes ele encontra um patamar de equilíbrio, né? Um equilíbrio entre oferta e demanda, assim como foi, né? Se a gente voltar no último ciclo de descarte, a gente passou durante algum tempo aí, justamente, vinha na mínima, o preço encostava ali, subia um pouquinho e ficava. A gente ficou de 2017, 2018 até agosto de 2019 com preços parados, né? Que se olhava para o preço ali, que você via. Pô, não vai sair desse lugar, a gente está com 150, 160, não saía desse nível, até que de fato estourou ali em outubro, novembro, e depois veio durante o ano de 2020 como um todo várias valorizações para o preço do boi gordo. Então é um ponto que a gente vai ter que, obviamente, observar de perto como é que vai ser o comportamento, mas que reverbera, né? Que eu acho que é um ponto que a gente vai acompanhando no dia a dia sobre o desempenho do boi gordo. E ele, de fato, quando a gente olha para essa variação, para esse peso, digamos assim, do boi gordo sobre como pode dizer, né? Sobre a alta que a gente tem tido na bolsa, eu acho que essa alta que a gente teve nos últimos dias na bolsa é justamente isso, é o físico andando e dando espaço para que o boi gordo no mercado futuro ande. Inclusive, a Laura comentou sobre boi gordo na bolsa, e eu vou até pedir, vou até cortar um pouquinho aqui do nosso padrão, e eu vou pedir para que o Rodrigão, se você puder trazer um pouquinho sobre comentários técnicos aí, né, de fato, sobre o que aconteceu nesse BGI 24, para a gente não ficar lá para o bloco final e trazer você já para essa parte aqui, para comentar sobre esses indicadores técnicos aí do boi gordo lá nos contratos futuros. Se puder ficar à vontade aí para comentar já com a gente. Beleza, Iago. Vamos lá. Contexto de alta, né? Como vocês comentaram, graficamente, né? Tecnicamente, analisando o gráfico diário, ele está em tendência de alta, tanto analisando topos e fundos, né? Mais altos, quanto utilizando alguns indicadores aí de tendência. Média móvel, a aritmética de 20 períodos, por exemplo, nos dá a tendência de curto prazo, ela está inclinada para cima. A própria média móvel, também aritmética, de 50 períodos, que aí já é um médio prazo também inclinada para cima, isso analisando boi outubro, né, BGIV 24, aqui na B3. E que é interessante, a gente comentou aqui um pouco mais cedo, ninguém no grupo, ele chegou em patamares, ele havia atingido a última vez ali em junho 4, né? Ontem atingiu uma máxima em 248,30, né? Hoje também, né, apesar do recuo, na tela agora 247,25. Então é um patamar de resistência interessante, né? São níveis que o mercado atingiu para esse contrato de novo lá em junho de 24, né, alguns meses atrás, e o mercado cedeu. Então é como se fosse um teto, né? O mercado ele atinge um certo patamar e por N motivos ele começa a ceder, né? Entra a pressão vendedora. Então a gente tem uma diminuição dessa força compradora e o mercado atinge esse teto de preço, vamos assim dizer. Então acho que vale a atenção, né? Para quem precisa escalonar vendas para essa referência, né? Para fazer o hedge de preços, acho que é um patamar interessante aí
para esse boi outubro. Caso seja ultrapassado, né, esse patamar, eu gosto sempre de usar a base de fechamento, então não só a violação, né? Ontem o mercado chegou a violar, a ultrapassar esse patamar de 24795, que foi uma das máximas lá de junho desse ano, mas se o mercado fecha acima, né, se ele se estabelece acima desse patamar, aí o próximo objetivo para cima seria o 25155. Essa foi uma máxima para o boi outubro, lá em 16 de abril de 2024. Então, são esses patamares técnicos aí mais interessantes que eu vejo no momento para o outubro. Caso ele volte a recuar, acho que ele pode testar topos anteriores aí na região do 245,50, né? Depois dessa sequência de alta, né? Hoje Sim. recuando, mas analisando aqui, ó, foi até ontem, né, a quarta sessão consecutiva de alta, e acompanhado também por um grande volume de contratos negociados. Aqui no dia de ontem, 2.045 contratos negociados. Então é um vencimento mais líquido, né? Como de costume, e me mais chama a atenção essa valorização. Eu acho que nesse caso específico vale a atenção aí, e sempre atrelar, né? A gente fala de movimento técnico, mas também sempre atrelar o que acontece nos fundamentos do mercado físico, né? A gente tem visto uma firmeza muito grande no mercado físico, e isso chama a nossa atenção da perspectiva de que a variação, né? O quanto esse preço pode subir ainda, baseado no que a gente tem visto nas outras praças, né? Isso aqui é São Paulo, a referência do contrato futuro é São Paulo. Mas como a Laura pontuou, né? A gente está vendo o Mato Grosso do Sul já flertando com 240, 245. A gente sabe que isso acontece, né? Essas distorções diferencial de base acontecem, mas que normalmente elas costumam ser corrigidas. E se a praça mais firme, no caso, é uma praça interiorana, faz sentido que a gente veja em algum momento isso ser corrigido. Ou a praça interiorana recua, no caso, Mato Grosso do Sul recuaria, ou São Paulo vai ter que subir. E se São Paulo subir, ele vai encostar mais do que 240 ou 245. Então, acho que essa firmeza ela é reverberada muito também no comportamento do físico e que pode ir além, tá? Aí já é uma opinião pessoal minha sobre o que pode acontecer com esse futuro de boi gordo. A gente já viu um mercado virando, diferentemente do que foi nos últimos 3 anos para agosto. Veio um agosto bem mais firme. E aí a gente tem aí o que pode ser, o que pode acontecer nesses próximos meses, de um mercado ainda bem firme, né? Sustentado seja na demanda interna, na demanda externa, que estão realmente puxando aí muita carne nesse momento. E Thiago, eu acho que só para pode falar, finalizar Lorena. aqui, essa percepção que você trouxe, né, de que, beleza, pode até o diferencial descolar bastante, mas ele tende a voltar para o eixo, ele tende a voltar para o que costuma ser o histórico, né? E falando já no mercado de São Paulo, eu vejo um mercado um pouco mais equilibrado, assim, não com tendência de baixa, não vejo um cenário de pressão, mas também não vejo um cenário de altas exuberantes aí, como a gente tem visto em outros estados, de o mercado conseguindo galgar patamares tão altos e tão rápido como foi no caso do Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul saiu de 220 para 240 rápido, relativamente com uma está com um estado com uma firmeza muito maior, o Goiás também, do que São Paulo. São Paulo eu vejo como um mercado equilibrado, mas não com uma tendência de alta tão grande quanto esses outros estados que foram mencionados, até porque quando a gente olha para as escalas estão mais alongadas também, a oferta de boi tá maior, e a gente tem um número de animais confinados maior também. Eu Sim. queria até saber a sua opinião, Iago, o que você tem visto de São Paulo? Você está mais otimista um pouco para São Paulo, né? Eu particularmente acho que o preço ainda sobe mais. Eu acho que o CPEA vai flertar assim, com patamares cada vez maiores. Então, para mim, o do 237 que está no CPEA nesse momento, eu acho que ele vem mais para cima. Eu acho que a gente vai ter um preço muito mais próximo de 245 aí, numa referência das próximas 2, 3 semanas. E aí, o que a gente vai ter que começar a sentir é como é que vai ser o comportamento do atacado perante a preços maiores. Como você bem pontuou, e é o que eu de fato acho, a oferta continua volumosa. O grande ponto é qual vai ser o equilíbrio de preço entre essa oferta volumosa e um aumento de preços para o consumidor final, né? Se o consumidor final vai aceitar que o preço do varejo vai subir, se a gente já vai ter uma perspectiva de carcaça batendo 17, e consequentemente isso reverbera sobre o varejo, e aí vai ter que ver como é que o consumidor vai receber essa alta de preço. Se a gente tiver uma firmeza e
a gente está com 16 hoje, se o 17 vier nessa semana, e ele de fato se consolidar, se abre um espaço para que as indústrias continuem abatendo e continuem volumosas na sua compra. Consequentemente, se isso continuar, a gente vê aí pelo menos eu vejo uma perspectiva de 250 logo ali. E aí acho que o mercado vai sentindo. Quando a gente começar a perder esse equilíbrio, ou seja, quando a compra do consumidor começar a fraquejar, você começar a formar estoque, aí você tem um atacado caindo, e aí você tem uma dificuldade em superar patamares que sejam acima de 260, 250. A gente ainda não tem qual é esse valor. Eu, particularmente, acho que vai mais. Eu acho que esse 237 não retrata a realidade. O físico vai bater 245, pelo menos para mim, nas próximas 2, 3 semanas. É, mas aí eu acho que aí já é galgar um novo patamar. A gente bater 250 e voltar para o nível que a gente começou o ano negociando, ali eu acho que é mais uma resistência. Se a gente superar, de fato, aí eu acho que já vai para uma nova análise, um novo ritmo de preço, tá? Mas, de fato, eu ainda sou um pouco conservador. Eu acho que o mercado não. Eu acho que a gente ainda não está inserido dentro de um contexto em que o mercado vai subir 30, 40 reais para roubar até o final do ano, tá? É Eu isso. também compartilho dessa opinião também. Um mercado firme, mais otimista do que a gente estava observando, mas com esse resguardo ainda de oferta. Então, você comentou da carcaça casada de R$ 17, né? Eu estava dando uma olhada aqui. A última vez que a gente viu essa carcaça casada em 17 foi em maio do ano passado. Então, tem um tempinho que a gente não vê nesses níveis, né? Sim, sim. Mas eu acho que é Ah, isso. Mercado melhor, né? Mais otimista aí, mas atenção e cuidado, porque nós estamos em fase de baixa ainda. exatamente, eu acho que isso é um ponto sempre interessante, né? É possível hoje você comprar uma put garantindo os mesmos preços dos mercados físicos e pagando em torno de 2 a 3 reais por arroba para o vencimento outubro, para o vencimento novembro. Então, assim, a put protege num caso específico também, né? Eu sempre gosto de pontuar o que aconteceu no passado, né? E aí, um caso como esse encefalopatia de forma bovina atípica pode voltar a acontecer, isso reverbera sobre preços que podem cair no curto prazo. A put protege contra isso também. Então, é sempre bom ter um pouco de prudência e aí aproveitar justamente para garantir o mesmo preço que você negocia hoje em São Paulo mesma referência CPEA, você consegue garantir pagando um pouquinho aí, 2 a 3 reais, 1,2% do valor da rola. Isso mesmo. Bem, e aí eu já vou chamar o Stefan para falar um pouquinho de grãos. Stefan, a bola tá contigo. Bom, vamos lá. A semana passada foi um pouco mais agitada aí no mercado de grãos, né? A gente teve uma volatilidade bem grande do dólar. É, olhando aí mais para uma cena internacional, né, relacionada aí à decisão do Fed sobre cortes na taxa de juros que foram anunciados aí, né, esse novo ciclo do Banco Central dos Estados Unidos, trazendo uma percepção um pouco mais negativa sobre dólar, mas a gente viu, né, semana passada, a moeda que saiu ali de níveis próximos de 5,40, bateu 5,60 e fechou ligeiramente ali abaixo dos 5,50 diante de todo essa questão macroeconômica. E isso reverberou, obviamente, sobre precificação aqui no Brasil, tanto soja quanto milho tiveram aí um comportamento mais firme, mais um, um viés um pouco mais positivo em relação às últimas semanas, que principalmente aí a soja sofreu bastante, mas o milho ele tem um vamos colocar assim, um suporte muito forte do mercado doméstico em relação à demanda doméstica mesmo, né? Avicultura, suinocultura, o milho está relativamente bem interessante para essas cadeias de proteína. Essa questão do boi também, né? Por mais que ele não tenha ali algo de uma participação próxima de 6, 7% do consumo nacional de milho, isso acaba reverberando também aí sobre essa precificação, né? O pessoal com uma maior intenção de confinamento, ou até mesmo as indústrias de nutrição, olhando uma tendência aí de um mercado relativamente mais firme talvez para todas as categorias aí, isso acaba trazendo também esse acréscimo de demanda. E a gente tem um fator aí que aqui, né, relacionado mais à situação Brasil,
que pode também trazer aí uma perspectiva de um mercado mais firme e, às vezes, dependendo do impacto, até tracionando um pouco mais os preços, né? A gente teve aí a questão dos incêndios nos canaviais em São Paulo. A gente ainda não tem levantamentos oficiais de qual foi a abrangência em termos de área de cana, o que o incêndio afetou de área de cana que estava para ser colhida, o que afetou de área para rebrota. De alguma forma, a gente está vendo, principalmente o mercado do açúcar internacional, reverberar essa situação. E a gente tem também a questão do etanol aqui no Brasil. Então, cana-de-açúcar tem aí o seu principal fonte de matéria-prima para a produção de etanol, e qualquer impacto na safra da cana-de-açúcar, que já vinha sendo colocada aí como uma safra menor que ano passado, né? A própria Conab trouxe isso na semana passada, sem considerar os aspectos dos incêndios. Então, a gente pode ter aí um mercado de milho também cada vez mais impulsionado aí pela questão de produção e demanda do etanol, diante dessa questão dos incêndios que tem que ser melhor avaliada em relação ao impacto que isso vai ter na produção brasileira de etanol. Ademais, né, a gente não tem aí grandes mudanças do panorama de exportação. O mercado continua olhando aí um ritmo mais abaixo do ano passado, um cenário internacional de oferta e uma ausência de demanda olhando para a China também, que não tem adicionado aí uma atração significativa aos preços nos portos. Então, o mercado de exportação continua com referências ali praticamente estáveis, sem grandes alterações. E um fato também que vem mexeu aí semana passada com o mercado de grãos foi o Crop Tour Pro Farmer lá nos Estados Unidos, que trouxe novas estimativas para a safra de soja, para a safra de milho, né? Em relação à safra de soja, considerando a produtividade obtida, né, eles colocam praticamente 129 milhões de toneladas na produção de soja. No milho, 380 milhões de toneladas. Para a soja, é um número 4 milhões de toneladas acima do que o USDA projeta, e para o milho 4 milhões abaixo. Então, isso pode, de alguma forma, reverberar nas próximas atualizações do USDA, né, nos relatórios mensais, e aí trazer, né, para a soja, principalmente, né, a vertente negativa, ela está bem mais fortalecida. Para o milho, a gente tem ainda essa questão do mercado mais estático, né, a conjuntura norte-americana é de estoques mais elevados, sim, mesmo com esse corte, ainda assim, com esse potencial corte de produção, ainda ficaria um cenário bem confortável nos Estados Unidos, enquanto a gente não tem aí grandes fatores de demanda no mercado internacional, que colocam aí uma vertente de recuperação significativa. A gente tem a continuidade dos conflitos, né, em andamento, principalmente aí o petróleo acabou subindo bastante nesse início de semana, olhando essa situação lá no Oriente Médio. Isso reverberou sobre óleos vegetais e, consequentemente, vem dando um pouco de fôlego para a soja também. Então, o mercado, embora já tenha uma conjuntura definida, ele vem buscando aí fatores novos para traçar seus movimentos, mas o retrato do mercado é o contexto de oferta preponderante, né? E acho que mais para a questão do milho também, o que fica em jogo aí, né, o milho aqui no Brasil, é olhar para o clima e calendário de plantio, né, da soja. Se esse calendário de plantio da soja, acho que trazer aí condições relativamente normais, esse mercado do milho tem potencial para liquidar, né? Principalmente quando a gente olha os contratos mais distantes, janeiro, março, janeiro e março 25, né? Para quem está segurando milho, pode ser aí uma alternativa para estar olhando até um seguro de queda, né? Para uma comercialização futura, ou até mesmo, né? Para quem vai plantar milho primeira safra, também está olhando março 25, em relação nessa questão de precificação. Então, o mercado de milho ele trabalha aí com algum fator aí que traz mais sustentação, mas ao mesmo tempo ele não tem grandes, vamos colocar, gatilhos aí para uma resposta mais estressante, a não ser que a gente veja algum fator climático aí trazer alguma mudança de percepção.
Então, do mercado de grãos é basicamente isso, e queria passar aí para o Rodrigo adicionar, complementar também os fatos do mercado de grãos. Bom, vamos lá, Stefan. Na última semana, iniciando aqui por Chicago, os futuros de soja, eles frearam a sequência de quedas semanais, registraram pequenos movimentos de alta entre uma sexta-feira e outra. Agora na tela, vencimento novembro, né, que é o mais líquido, representa a entrada dessa safra norte-americana de soja, vai ter início da colheita agora em setembro. Está negociando a 9,87 dólares o bushel, né, até o momento, né, perto das 11 da manhã agora de terça-feira, ele vai acumulando a terceira sessão consecutiva de alta, apesar desse cenário de fundamentos baixista, né, para a oleaginosa, apresentando essa recuperação de curto prazo. Tecnicamente, ele deve testar a média móvel também de 20 períodos aqui no gráfico diário, né, próximo aos 10 dólares por bushel, que é uma grande referência, né? Era um piso há algumas semanas atrás, a gente vinha comentando isso, né? Uma grande referência aí para tanto para o novembro quanto para os contratos mais à frente. A gente tinha uma grande quantidade de opções de venda em aberto nesse vencimento, né? O mercado perdeu esse patamar para a soja, especificamente para o novembro, né? No dia 14 de agosto, foi renovada a mínima dos últimos anos para o contrato, a 9,55, e voltou a ser testado também no dia 16, o mesmo 9,55 dólares por bushel. Então é o grande suporte que a gente tem aí no curto prazo. Para cima, essa referência dos 10 é o norte que a gente tem aqui graficamente. Milho, um contexto técnico similar, né? Apesar de no comparativo semanal a gente ter observado uma continuidade de queda. No dia de ontem, também o milho estendeu, né? Teve um fechamento negativo para o cereal em Chicago. Tanto o setembro quanto o dezembro para o milho na CBOT, eles estão negociando abaixo da referência dos 4 dólares o bushel, em clara tendência de baixa, e esse é o cenário que a gente tem, né? O setembro negociando a 3,63 dólares o bushel, o dezembro a 3,88 dólares o bushel. Reporte do CFTC, que foi divulgado na última sexta-feira, trazendo o posicionamento dos players, e a gente aqui traz mais especificamente os fundos de investimentos, continuidade do contexto que a gente já vinha observando, um aumento do saldo vendido por parte dos fundos, tanto no milho quanto na soja, né, analisando futuros e opções. No milho, essa posição, esse saldo vendido, o atual é de 257.896 contratos, e para a soja, atingiu 182.758 contratos. Aqui no caso da soja, está um pouco próximo até ao recorde, né, que foi o recorde do saldo vendido obtido em julho, e agora os fundos estão se aproximando novamente dessa posição. No dia de ontem também, nós tivemos o reporte do USDA, trazendo as condições das lavouras norte-americanas de milho e de soja. Nós tivemos um pequeno recuo das condições boas e excelentes, né? Para o milho, um recuo de 2 pontos percentuais entre uma semana e outra, atingiu 65%, né? As condições boas e excelentes, até o dia 25, ainda bem acima do mesmo período de 2023, que foi de 56%, e para a soja um recuo de 1 ponto percentual, né, ao longo da última semana, atingindo 67%, as condições boas e excelentes, também acima do mesmo período de 2023. O mercado, apesar dessa recuperação de curto prazo, né, para a soja, final ali do Crop Tour, a gente teve a divulgação dos números, né, a média Estados Unidos na sexta-feira, um dado bem baixista para a soja, né, reporte mensal, né, do balanço de oferta e demanda, o WASD, né, por parte do USDA já trouxe um recorde, né, estimativa de produtividade recorde para a soja nos Estados Unidos, produção norte-americana para a soja em 24 a 25, atingindo 124,9 milhões de toneladas, né, produtividade também recorde de 53,2 bushels por acre, que equivale a quase 60 sacas por hectare, e aí veio
Microcapture da ProFarmer jogando esses números ainda mais acima, né? Como o Stefan pontuou, a estimativa da ProFarmer atingindo aí aproximadamente 129 milhões de toneladas e a produtividade de 54,9 bushels por acre, que dá uma média de 61,53 sacas por hectare. Então, mercado bem pesado aí, né, em termos de precificação para a soja nos Estados Unidos. Aqui, trazendo para o Brasil, na nossa bolsa, milho B3 é totalmente lateralizado no curto prazo, né? Até a liquidez diminuiu, analisando essa referência setembro. Então, CCI 1024 na tela agora a R$ 60,08, está bem atrelado ao movimento do indicador CPEA, né? Milho físico, base Campinas, que vem oscilando nesses patamares próximo aos 60. Na semana passada chegou a ultrapassar os R$ 60 a saca. No dia de ontem fechou a 59,74. Então, o mercado futuro aí bem pareado a ele. Para cima nós temos uma resistência aí nos 60 e 69. E para baixo uma região de suporte entre os 59,33 e 59,43, para essa referência a setembro. Lembrando que nós temos aí cerca de 20 dias para o vencimento do contrato, então ele tende realmente a ficar bem atrelado a esse movimento do CPEA. Como comentado, né, 59,74, uma pequena redução frente à semana anterior, que foi de 59,83. E só pegando carona aqui, indicador Paranaguá, soja, né, a referência para o milho, para a oleaginosa no físico. No dia de ontem veio a R$ 130,03 a saca, né, uma pequena recuperação frente à segunda-feira anterior, que foi de 127,38, refletindo tanto essa recuperação dos futuros em Chicago, quanto do dólar e também dos prêmios de exportação aqui no Brasil, no caso referência Paranaguá, continuaram corrigindo para cima. Acho que esses foram os principais pontos aqui para o mercado de grãos e atenção também para o futuro de boi gordo na B3, que a gente comentou mais cedo, o Iago ressaltou, outubro aí, testando esses patamares de resistência no curto prazo, 24795, enfim, 248 aproximadamente, né? Na tela agora 247 em 30, então muita atenção. Acho que é isso. Show de bola, Rodrigão. É isso. A gente vai acompanhar mais um pouquinho do mercado essa semana aí. Acho que é bom ficar atento ao que pode acontecer aí com o boi gordo. Acho que é o ativo aí que a gente vai acompanhar cada vez mais de perto aí, porque pode vir a acontecer. Bem, é isso. Mais algum ponto, pessoal? Acho que não, né? Beleza. Valeu mais uma vez, agradecer todo mundo. E até semana que vem. Valeu, Rodrigão. Valeu, Estevam. Valeu, Laurinha. Até. Bora para a semana, turma. Boa semana aí. Boa semana, pessoal. Valeu, pessoal.